Com essa pandemia, a gente tem duas questões fundamentais em relação à saúde mental. 2020 e 2021, a palavra de ordem tem sido sobrevivência, mais do que qualquer coisa. E a gente tem, na verdade, três coisas, eu vou dizer. Uma delas é o excesso de informação. A segunda é a elaboração de luto, porque há muitas coisas que a gente tem perdido, não só pessoas amadas. Claro que, em primeiro lugar, a gente precisa se preocupar com as questões básicas, de higiene, por exemplo, e etc. E para a gente conseguir lidar com isso bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter rotina. Uma rotina bem estabelecida, ainda que você esteja trabalhando de casa, que não esteja saindo muito, é importante ter uma rotina bem estabelecida, principalmente para quem tem criança. A maior parte das escolas estão fechadas e, claro, é importante que isso aconteça, mas não pode tirar as crianças da rotina. É preciso que fique todo mundo dentro de uma rotina estabelecida, fazendo exercício físico. Isso faz muita diferença para a saúde mental. Ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, e também vários índices aumentou, diante da pandemia também. Depressão, ansiedade. Como as pessoas podem estar fazendo para manter o psicológico em dia, digamos assim, para que não se caia nas depressões e ansiedades? Quando a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de um sofrimento daquilo que a gente desconhece ou de alguma coisa que ainda nem aconteceu. O que nos deixa ansioso é aquilo que está no futuro. Então, quando a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de alguma coisa que a gente ainda não consegue controlar. Então, há vários exercícios que a gente pode fazer quando a gente está apresentando sintomas característicos de ansiedade. Primeiro, reconhecê-los. Em segundo lugar, a gente pode pensar em várias coisas que a gente consegue resolver naquele momento, especificamente. 2020 e 2021 têm sido anos em que as pessoas têm estado mais ansiosas porque são coisas que a gente não controla mesmo. A gente não sabe quando vai acabar a pandemia, há coisas que mudaram muito rapidamente num espaço muito curto de tempo. Eu costumo dizer que o mais importante é olhar para as coisas que você consegue de fato perceber, principalmente com sintomas muito severos. Então, pensa em três coisas que você consegue ver no momento. Olha para a sua mão e enxergue a sua mão, sabendo onde você está. Respirar várias vezes e contar as respirações. Respirar fundo. Outra coisa que tem ajudado muito e eu tenho percebido com os meus próprios pacientes é meditação, que é um exercício que tem vários vídeos no YouTube, aplicativos no celular, que dá para fazer à noite para dormir melhor, e ajuda o nosso cérebro a organizar melhor as ideias. E evitar também muita questão de, por exemplo, muitas notícias ruins, e isso afeta a vida das pessoas, Então tentar minimizar também as informações ajudaria? Sim, sem dúvida. É uma característica da era da internet, A gente é bombardeado com informações e às vezes informações que nem são verdadeiras, Então a minha dica tem sido: encontre um lugar só, que você possa ir em busca da informação e se informar, porque de fato é importante ficar informado. Doutor, o ser humano é um ser social, precisa estar em contato com os outros, e com a questão do isolamento social, muitos se afastaram, e as relações se tornaram virtuais. Como isso afeta a vida das pessoas? Como que eles podem lidar com essa situação? Sem dúvida, o que nos move é o afeto, E a gente acaba aprendendo muito com essas pessoas com as quais a gente convive, e a nossa relação é muito social mesmo. Eu entendo que esse meio remoto, mediado por telas, é uma forma de manter conexões, ainda que a gente esteja cansado mesmo de telas o tempo inteiro, Mas entendo que é importante, ainda que seja difícil, manter as conexões, sabendo que a gente precisa, de fato, proteger as pessoas que a gente ama, E que às vezes o não encontro é uma forma de proteção.
E você, como psicóloga, qual a mensagem você pode deixar para as pessoas nesse momento de pandemia, os cuidados psicológicos, como você pode falar para as pessoas diante desse momento? É um ano muito difícil, né? E aquilo que não é dito, a gente costuma dizer que vira sintoma, que é o famoso, isso é psicológico. É aquilo que não é dito que vira sintoma. Então, se você acha que está difícil demais de lidar, procura ajuda, né? Procure alguém que consiga te ajudar, um psicólogo, um médico, que seja possível te ajudar nesse momento difícil, ainda que via telas, né? Porque a gente tem vários profissionais atendendo. É importante, às vezes, procurar ajuda, né? E cada um tem uma forma de lidar com o luto daquilo que a gente perdeu. Porque nós perdemos muitas coisas, não só pessoas que a gente ama, né? E o luto, ele vem de qualquer coisa que a gente perde. E cada um tem um jeito de lidar e de se relacionar com esse luto de perda. É importante procurar ajuda.